Olá, este é o nosso quarto encontro para reflexões sobre os fundamentos do processo civil brasileiro. Nós vimos que a proposta apresentada nos 3 vídeos anteriores, este é o quarto, não é? A proposta é de verticalização das discussões ou da análise das questões. Eu tenho notado, de modo geral, né, a falta de conhecimento das raízes, da doutrina clássica, dos ensinamentos dos mestres, né? E muitas vezes afirmações são feitas sem a necessária reflexão. Então, por exemplo, no encontro anterior, eu falei muito pouco, sobre discricionariedade. Existe discricionariedade judicial, né? E disse que o entendimento dominante, quase pacífico, do direito brasileiro é no sentido de não admitir a discricionariedade judicial. Há uma posição do Eduardo Melo de Mesquita admitindo, mas com uma concepção diferente daquela normalmente utilizada. Ele coloca a discussão em função de conflito entre princípios. Quando há um conflito entre princípios, um conflito insuperável e tal, então aí o juiz agiria discricionariamente. Mas o entendimento, como eu disse, dominante é no sentido de não admitir a discricionariedade. João, será que seria correto isso? Será que o juiz, no Código de Processo Civil, ele nunca poderá mesmo se valer da se discricionariedade? valer, exato, porque eu, na minha opinião, eu sou Você acha que completamente... existe alguma hipótese? Não, eu acho que, na minha opinião, eu acho que não há hipótese nenhuma, não há lugar, vamos dizer assim, sim. para a discricionariedade judicial. Apesar do Mesquita... Quer dizer, ser então uma ele das não correntes... pode decidir com base Sabe por quê? em conveniência e oportunidade, Não pode. Sabe por quê? Eu penso o seguinte: onde estaria o interesse de agir? Precisa da necessidade para ele poder julgar. Quer dizer, a tutela jurisdicional Exatamente. depende da necessidade. Não da conveniência ou oportunidade. Sim. Então o autor precisa demonstrar a necessidade da tutela jurisdicional, é isso? Com certeza. Certo. E Bom, é exatamente. Só assim o juiz vai poder julgar. Sim, então ele não pode decidir, por exemplo, ao apreciar um pedido de liminar, ele não pode dizer, eu vou conceder porque é mais conveniente que se conceda, ou não vou conceder porque não é conveniente. Não. Ele tem que perguntar se o autor tem necessidade. E por que isso? Porque a necessidade é um elemento do interesse de agir. Exatamente. Isso, aliás, foi dito por Liebman, né? É afirmado categoricamente pelo professor Dinamarco, né? Então não há o que discutir. Agora, falar em discricionariedade, eu acho que nenhuma hipótese. Como a tutela jurisdicional exige a demonstração da necessidade, em alguns casos, a probabilidade, né? Tutela provisória, por exemplo, mas vamos ficar na necessidade, é o interesse de agir. Sim. Então vejam a necessidade aí, quando se fala em discricionariedade, em verticalizar a discussão, né? A reflexão exige essa verticalização. Exato. Mas eu falei em tutela jurisdicional, necessidade da tutela jurisdicional, e convém, desde logo, distinguir tutela jurisdicional de prestação jurisdicional. O que é a prestação jurisdicional? A prestação jurisdicional é o serviço judiciário, é o serviço prestado pelo juiz. O juiz pode dar 1000 sentenças, digamos assim. Será que nas 1000 sentenças houve tutela jurisdicional?
qual é o sentido de tutela? Tutela quer dizer proteção. E o Marinoni explica bem, a tutela de direitos, tutela judicial não é proteção a direitos, de maneira que não se confunde com a simples prestação jurisdicional. Agora, a tutela jurisdicional pode ser padrão, comum, que se chamava antigamente ação ordinária, né? Quer dizer, hoje a ação ordinária é algo muito atécnico, né? Então, a tutela padrão ou comum, né? E existe a tutela jurisdicional diferenciada. Essa expressão foi cunhada por Pisani, Andrea Proto Pisani. Aliás, Andrea é masculino, né? Uma vez um aluno falou, professor, essa Andrea aí eu tentei traduzir do italiano, mas o texto é difícil. Realmente o Pisani não é um autor fácil para traduzir, né? Só que Andrea Proto Pisani é homem e não mulher, né? Bom, mas o Pisani, então, cunhou, não é, essa expressão tutela jurisdicional diferenciada. O professor Donaldo Armelin, saudoso professor Donaldo Armelin, que foi orientador, aliás, da Beth, que está aqui do meu lado, né? Como vocês viram, o professor Donaldo Armelin tem um artigo que se tornou referência, um artigo publicado na revista de Processo. Eu não me lembro agora o número, mas se procurar lá, Donaldo Armelin, tutela jurisdicional diferenciada, né? Acho que vale a pena. Bom, entre as espécies de tutela jurisdicional diferenciada, nós temos a tutela provisória. Tutela provisória. O Código, como sabem, o legislador tentou unificar a tutela de urgência. Tentou demonstrar que tutela cautelar e tutela antecipada, no fundo, teriam os mesmos pressupostos, os mesmos requisitos, etc. Eu, sinceramente, não aceito, né? E, aliás, acho que estou em boa companhia do meu colega, amigo, parceiro, Carlos Augusto de Assis, né? Escrevemos uma obra, um livro sobre tutela provisória, defendendo essa posição, né? Realmente, houve tentativa de unificação da tutela cautelar com a tutela antecipada. Mas são procedimentos diferentes, então o legislador ficou no meio do caminho, não unificou tudo, né? E outra coisa, eu pergunto, será que a tutela cautelar se confunde realmente com a tutela antecipada? Eu pergunto, uma busca e apreensão. Eu peço ao juiz a busca e apreensão. Existe antecipação de algum efeito do mérito na busca e apreensão? Agora, outro exemplo, Beth, um exemplo de tutela antecipada, por exemplo... a pessoa que pretende uma internação com urgência e tal, ela uma consegue cirurgia. Uma cirurgia de urgência. Exato. Aí existe uma antecipação de efeito do mérito. Mas não quer dizer que o juiz está julgando antecipadamente o mérito. Muita gente confunde isso, porque se ele julgar o mérito, então terminou. Mas o juiz pode... É um efeito. Exatamente. A pessoa pode ir fazer a cirurgia dela e depois, então... Sim, então ela obtém o resultado. Ela obtém um resultado... Prático, em caráter provisório. Sim, inclusive como nós dissemos anteriormente, com o contraditório diferido. Mas isso não quer dizer que o juiz... Sim, porque, claro, se for ouvir, ela morre, se ela precisa de internação urgente, né? Exatamente. Tá certo. Bom, então vejam que o legislador tentou unificar, mas parece que são duas coisas diferentes. Você acha que essa unificação, que realmente não houve tal, né? Totalmente. Você acha que, fazendo um determinado pedido, o juiz pode entender que seria outro pedido? E o princípio
aplicaria que o seria outra princípio tutela. da fungibilidade? Bom, é uma questão muito atual essa, de se admitir a fungibilidade, bem lembrado, né? Eu, pessoalmente, sou favorável à fungibilidade. Por quê? Todos se lembram, quando se discutiu, né, a reforma do sistema de recursos e tal, se era admissível. Naquela época se discutia se era agravo, apelação e tal, né? Discutiu-se sobre a fungibilidade. E os requisitos eram o seguinte: não haver erro grosseiro, né? E haver dúvida razoável na doutrina. Ora, existe realmente dúvida. Em muitos casos, o juiz, examinando um pedido, por exemplo, de tutela da evidência, ele diz: não, aqui não há evidência, mas a tutela antecipada, vamos ver, né? Ou então, o autor pede tutela antecipada e fala em busca e apreensão. O juiz fala: olha, acho que não é, aqui não é tutela antecipada, não é tutela cautelar. Me parece que, não havendo erro grosseiro, havendo dúvida na doutrina, é razoável que se admita a fungibilidade do mesmo modo que se admitiu relativamente ao sistema de recursos, né? Então, essa unificação, digamos, me parece que não ocorreu, pelo menos em caráter definitivo. Agora, há um problema sério atualmente, Beth, que é o de saber se os requisitos para a tutela cautelar, a tutela antecipada e a tutela da evidência, nós estamos partindo, então, da premissa ou da diferença entre essas três espécies: cautelar, antecipada e da evidência, porque o código realmente se refere a cautelar, né, a antecipada e a evidência. Então, são três espécies. Mas eu pergunto, o requisito da probabilidade, né, é exigido para as três. Para as três. Para as três, mas e aí? Olha, João, eu me lembro bem que a probabilidade ela foi estudada por Malatesta, não sei se você se lembra disso, mas onde ele confere graus da probabilidade. Mas em processo penal, Em processo penal. Nós não poderíamos trazer isso para o processo civil? Eu acho que porque sim, graus sem dúvida. Mínimos, aliás, médios e máximos, não é? Eu Será acho que não haveria a diferença, não estaria aí? Eu escrevi em algum lugar sobre isso, graus de probabilidade, que são três, né? Que são ele fala. 3 graus de probabilidade: os mínimos, os médios e o grau mínimo. Mínimo, grau médio, né? Que é o intermediário. Probabilidade mínima, média e máxima. Máxima, isso. Seria, né? Então, parece-me que para a tutela da evidência, a probabilidade tem que ser maior. Agora, aí surge uma outra questão, sempre os problemas, né? O código prevê a tutela da evidência em 4 hipóteses, né? Mas nós temos uma tese de doutorado, não é? A tese de doutorado da Rogéria Dott. Rogéria Dott. Rogéria Fagundes Dott. De Curitiba. Isso. Sobre tutela da evidência. É uma tese de doutorado publicada, né? Ela defende uma posição bem avançada. Ela acha que é necessário ampliar as hipóteses de tutela da evidência. Por quê? Porque o código restringe aquelas 4 hipóteses. Mas, na verdade, a demora processual, a morosidade da justiça, acarreta danos, às vezes, até irreparáveis, né? E existe a expressão cunhada também por Andolina, Ítalo Andolina, né? Que é o dano marginal. Não é dano do marginal, né? Dos marginais, não. Dano marginal
decorrente da morosidade processual. E o Andolina mostra bem, não é? E a Rogéria igualmente, que quem sofre uma lesão a direito já tem um dano inicialmente, ou pode ter um dano moral ou patrimonial de início, porque sofreu aquela lesão, né? E ainda vai sofrer outra em razão da demora processual, né? Que é porque não se cumpre a promessa constitucional da razoável duração do processo, né? Eu já disse que esse problema é muito antigo, né? O Lobão, há 200 anos, né, nas ações sumárias, já lutava pela adoção de ações sumárias ou processos sumários, porque ele se insurgia contra as delongas processuais, né? Ele reclamava realmente contra isso há 200 anos atrás, né? E a Constituição garante a razoável duração do processo, mas as discussões são intermináveis. O que é razoável para um não é razoável para outro, né? Então é uma coisa muito complicada. Agora, aqui surge um outro problema, que é o da tutela inibitória. Vejam, o Código trata da tutela provisória, mas não inclui a tutela inibitória. Tutela inibitória antecedente, né? Uma liminar, né, numa tutela inibitória. Não há inclusão quando o Código trata da tutela provisória. Eu acho que o legislador disse menos do que devia. Ele vai falar em inibição ou inibir, usa apenas o verbo inibir, mas não disciplina a tutela inibitória, do artigo 497, não é? Usa o verbo inibir, isto é, proibir, né? Tutela Sim. Inibitória. Não, mas mas não disciplina a matéria. Não, porque aí seria para as obrigações de não fazer. O inibir, sim, inibir, exato. Agora, vem uma pergunta que eu acho que é importante, e nós já até discutimos isso anteriormente, sobre a possibilidade da utilização da tutela inibitória para ações de obrigação de fazer, sim, não de não fazer por exemplo. Olha, imagina o seguinte, você escreve um livro, tá, de 1000 páginas. Não, leva para... eu sei, mas eu estou dando 500, um exemplo. Não, um livro de 1000 páginas. Ah, bom. Tá? Isso é o Antônio Castanheira Neves, 1000 páginas, né? Questão de fato e questão de direito. Tem 1000 páginas, ou mais. Então você escreve um livro de 1000 páginas, leva para um editor, e a gente sabe que é difícil ser... não, nem vamos falar disso. Sobre isso, né? Mas aí a editora nosso filho tem uma editora, sim, o Ricardo Augusto de Castro Lopes, tem uma editora. Ele sabe o que é editora. Pergunta para ele. Mas dá não exemplo. Esse o problema. Você escreve um livro de 1000 páginas. Aí você procura um editor. O editor... que beleza, que livro bom, que é esse, tal, não sei o quê. E assina um contrato com esse editor. Sim, bom. Certo? Aí, quando voltam os originais para você revisar, fazer uma revisão, alguma coisa assim. Acrescentar alguma coisa. Exato. Claro. Aí você percebe que o livro não tem 1000 páginas, ele tem 800 páginas, porque 200 páginas a editora achou que não deveria publicar, porque você só tratou de história. Por exemplo, a história do direito você tratou em 200 páginas. Simplesmente eles retiraram, porque o livro não se torna vendável. E aí, onde é que entra a tutela aí? Exatamente, inibitória. Se você já tem um contrato, se você já tem esse contrato, já firmou o contrato, você não pode
entrar com uma inibitória para ele cumprir o contrato? Então, é obrigação de fazer. De fazer. De fazer. É um exemplo interessante. Eu penso num outro exemplo, talvez. As calçadas de São Paulo e aqui do Guarujá também estão todas arrebentadas, né? Eu que eu digo, os tombos que eu levo. A prefeitura tem o dever de exigir que os proprietários, porque a obrigação é do proprietário, né, da casa, então, mas ele não resolve, não conserta o buraco. Então a prefeitura teria que notificar, né, me parece, o proprietário, e se ele se omitir, ela executar o serviço. Mas eu pergunto, será que o munícipe não pode ir à prefeitura e dizer, olha, prefeito, né, de São Paulo, ou do Guarujá, de qualquer outra comarca, não está sendo cumprida a lei. Quer dizer, a prefeitura está se omitindo. Então a prefeitura não conserta a calçada e nem o proprietário. E a gente sofre queda andando, de pessoas idosas, principalmente, esse problema. Mas é um exemplo entre muitos outros, né? Me parece que realmente é admissível, apesar de o código ter restringido, fala em inibir, eu acho que o legislador disse menos do que devia, né? É preciso estender realmente as obrigações de fazer. Qual é a grande vantagem da inibitória? Nós temos até um verbete na enciclopédia da PUC, né? A Beth e eu escrevemos este verbete, mostrando que, aliás, todo mundo sabe, é claro, que a inibitória dispensa a prova do dano e do elemento subjetivo, do dolo ou culpa. Então, fica muito mais fácil. Quem advoga sabe que não é fácil provar o dano, provar a culpa. Então, na inibitória, não. Você precisa provar só o ilícito. Você prova o ilícito. E aí, a inibitória é concedida para remover o ilícito ou impedir a continuidade, como diz o Marinoni, por exemplo. Bom, eu acho que por hoje é suficiente isso. Vamos prosseguir no quinto vídeo, pretendemos prosseguir examinando, então, outros aspectos, mas sempre com a proposta de verticalizar, né, as discussões, porque muita coisa que se afirma por aí não pode ser levada a sério, né? Então, muito obrigado a todos. Até mais.